Abra sua Bíblia, e o pastor vai me ajudar também. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 16. Interior renovado. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é vida e é viva. Nós já oramos repreendendo toda a obra contrária a ela. Pai, é vida, e por isso fala a nossa mente e revela-se ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu não vou falar tudo que eu preparei para falar. Mas você já reparou como a gente corre no dia a dia? Uma rotina acelerada que a gente tem. E essa rotina acelerada, irmão, vai exigindo da gente muito resultado. As nossas famílias, por causa da rotina tão acelerada, ela vai precisando de cada vez mais cuidado. As pressões que a gente recebe pesa sobre os nossos ombros. E nós estamos vivendo, irmãos, dias de exaustão. Parece que nós estamos mais cansados ainda. Um tempo diferente. Ao escrever a igreja, Paulo está assim, abrindo o coração dele. Mas isso ele começa assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos desgastados. Ou seja, Paulo está colocando para fora, dizendo o seguinte: olha, a gente pode até se desfalecer aqui fora. E é interessante que o tema da palavra de hoje é renovo. A ideia do renovo é a ideia do broto verde que nasce em uma árvore. Então essa ideia do renovo, a árvore está ali e vem um broto, então nasce, e aquele broto que nasce é justamente, ela renasce e revive. A Bíblia fala sobre isso, né? É justamente que quando ela fala do broto, que mesmo que corte, que ela seja cortada, a árvore, que ela seja seca, ainda através daquele broto há esperança e possibilidade do renovo. Na verdade, irmãos, nós estamos vivendo dias cansados. Parece que a gente deita cansado e acorda cansado. E vive dias de cansaços. E eu quero aproveitar a palavra rápida aqui, para extrair algumas pistas para nós experimentarmos o renovo de Deus. Porque não adianta só ficar falando de cansaço, de rotina, se a gente não encontra pistas na palavra de Deus para a gente superar isso. E a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira pista que eu diria para a gente experimentar o renovo de Deus, é aceitar justamente a nossa fragilidade, que nós somos como vasos de barro, que, irmãos, nós não somos super-heróis. Aceitar, irmãos, que o renovo só acontece onde há reconhecimento de que se precisa de água. Paulo está dizendo, então, o homem exterior se desgasta, ele usa uma linguagem de vaso de barro para ilustrar justamente a sua fragilidade. Ele está dizendo assim: eu sou muito frágil, e quando eu escuto isso, ou leio isso de alguém como o apóstolo Paulo, eu percebo, irmãos, que o caminho para nós, para superarmos esse cansaço, é reconhecer de fato a nossa fragilidade, porque esse Paulo, todo aquele homem, com todo o seu talento, com todos os seus dons, ele reconhece como vaso de barro, frágil. Eu não sei quantos aqui gostam de tomar água em filtro de barro, mas eu gosto. A água, ela é saborosa, irmãos, mas o valor do vaso não está do filtro, não está na resistência dele, mas o valor está no frescor da água. Que água gostosa, a água de filtro. Nós somos esse vaso frágil, mas carregamos a água viva, chamada Jesus Cristo. Há um moço que diz assim, Eugênio Peterson: se vocês olharem para nós, verão apenas vasos de barro, comuns carregando esse tesouro incomparável. Não há dúvida que o poder é o poder que vem de Deus. Sabe o desejo de Deus para nós? Que embora sejamos vasos de barro, carreguemos dentro de nós algo tão profundo, capaz de nos ajudar a superar as nossas debilidades e as nossas limitações. Então, irmãos, a primeira pista é a gente reconhecer-se como um vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Eu sou melhor do que ninguém. A segunda pista é, nós precisamos então buscar a água do renovo. Porque, irmãos, nós precisamos entender que esse renovo é diário, são todos os dias. A gente não pode viver os desafios de hoje com a força de ontem.
Nós precisamos viver os desafios de hoje com a força de hoje. Você saiu da sua casa, sabe que já aconteceu de manhã cedo, a Bíblia falou que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e você foi renovado pela manhã, e está aqui hoje com a força do Senhor para enfrentar os problemas de hoje. Deus já te concedeu a força que você precisa para enfrentar os seus dilemas de hoje. E Deus vai conceder amanhã aquilo que você precisa para enfrentar o dia de amanhã. Por isso o salmista disse assim, olha, aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo fresco. Lamentações diz assim, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, meu irmão e minha irmã. E você que tem celular aí, você pode ter o celular mais moderno da sua vida. O Paulo entende isso, né? Mais moderno da sua vida, com todos os recursos, com todas as inteligências, tudo. Mas se você não recarregar o celular, ele vai pifar. Ele não vai funcionar, com todos os recursos. E sabe, é assim que a gente pode pensar junto na nossa vida de oração e na nossa vida de devocional. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter toda a tradição, você pode ter todas as razões para você entender, meu irmão, que você é alguém importante. Mas se você não abastecer a sua vida espiritual dia a dia, você vai ser alguém com um potencial tão grande dentro de você, mas vai chegar um horário que você não vai ter força para continuar sendo útil como Deus quer que você seja. Sabe, você precisa recarregar a bateria da alma. Você precisa recarregar dia a dia, para que você enfrente o dia a dia. Há um outro teólogo que ele diz assim, a presença de Deus não é um fato a ser apenas aprendido, mas uma experiência a ser vivida diariamente. O renovo, irmãos, tem que acontecer todos os dias. Sem a disciplina de buscar Deus, o desgaste vai consumir o quê? Vai consumir sua alegria. Já pensou se você se alimentasse só uma vez por semana, ou de mês em mês? Muita gente está assim, com a sua vida prática da sua espiritualidade, que não se alimenta constantemente. Mas sabe, há uma outra coisa muito interessante que eu fico a pensar, que nós precisamos orar além daquilo que os nossos olhos físicos podem, na verdade, ver. É como aquela planta, irmãos, que cresce e lança seu renovo em direção à luz. Se focarmos apenas na crise, sabe o que vai acontecer? Nós vamos murchar. E tem gente assim, ele tem tanto problema, ele tem tantas dificuldades, que ele foca todas as suas forças na crise. Deixa eu compartilhar com você algo muito importante nessa noite. Pare de fitar e olhar só para as crises. Olhe para as promessas, olhe para a presença, olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que já fez na sua história. E vamos falar a verdade, irmãos, a gente às vezes está vivendo hoje problemas desse tamanhozinho, sendo que lá no passado a gente já venceu grandes gigantes. E parece, irmãos, que a gente esquece quando nós vencemos as nossas grandes batalhas e os nossos grandes gigantes lá atrás. Parece que os grandes gigantes só estão no presente. Mas deixa eu falar uma verdade para você. A Bíblia diz assim, segundo Coríntios capítulo 4, logo depois do verso 16, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. O nosso olhar fixo tem que ser naquilo que a gente não vê, irmãos. A gente não vê o seu problema, a resolutividade dos seus problemas, mas nós vamos fixar, irmãos, os nossos olhos naquilo que a gente não vemos. E há muitas coisas que a gente não vê. E eu fiquei pensando justamente nesse avião. Já pensou no avião que entra numa tempestade? E ele está ali e ele não vê nada. Sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa acompanhar o que está no painel. O avião, ele entrou numa tempestade. Ele não vê nada. Se o piloto ficar desesperado e não estiver olhando justamente para o painel, ele se perde. É assim a nossa fé, irmãos. Você pode não haver nada agora, nada. Está tudo... Mas olhe para o painel. Sabe qual é o painel? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz a instrução que você precisa. Nela, a direção para você superar aquilo que você não está vendo. A palavra de Deus, então, irmãos, ela traz coisas graciosas e grandiosas para nós. Ela traz a luz que nós precisamos para brotar a esperança em meio às meias dificuldades que a gente enfrenta. Ah, meu irmão, a esperança cristã não é um escapismo do mundo real, mas a descoberta do plano de Deus para restaurar e renovar o mundo de dentro para fora. E esse é o desejo de Deus, que na medida que a gente vai vivendo a coisa difícil, as circunstâncias difíceis, os ventos contrários, que a gente se fortaleça por dentro. Porque só alguém fortalecido por dentro, irmãos, vai conseguir enfrentar os ventos de fora. Então, o caminho, irmãos, para justamente nós podermos entender esse renovo que Deus precisa fazer e quer fazer, é nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer assim, Deus, se não for o seu renovo interior, as coisas externas, elas vão me sucumbir. As tempestades vão derrubar o meu barco. Mas, irmãos, quando nós temos a firmeza e olhamos para a palavra de Deus, mesmo que a gente não consiga enxergar a solução, quando olhamos para a palavra de Deus que diz assim, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aquilo que não tem saída, Deus providencia saída. Sabe, eu gosto muito do Mar Vermelho. Que passagem abençoadora. Atrás vem os inimigos, no meio está o povo reclamando, à frente está o mar. Mas sabe quem está com
com Moisés? Deus. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Continua andando, Moisés. E Moisés, irmãos, continua andando. E na medida que ele anda, sabe o que acontece? O mar vai se abrindo. Esse é o grande desejo de Deus para conosco. Que mesmo que a gente olhe para o passado e encontre obstáculos lá atrás, por decisões que às vezes nós tomamos, mesmo que a gente olhe para frente e não consiga enxergar além daquilo que nós estamos vendo, que é tudo mar, Deus está conosco, irmãos, nos dizendo: continua, porque é eu que tenho poder sobre o mar, sou eu que abro, sou eu que faço você passar em lugares impossíveis, sou eu que abro porta aonde não tem porta. Paulo disse assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que eles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que declaração. Está sofrimento, está vindo sofrimento sim, mas eles são momentâneos, leves. Deus está produzindo coisas para a glória dEle, muito maior. Deixa eu falar para você, se você veio até aqui hoje, nessa noite, é porque há um peso de glória sobre a sua vida. E Deus quer tratar com a sua vida. E se Deus te trouxe nessa noite, é porque Ele tem algo especial para você. Não tem problema se Ele está retirando alguns galhos velhos, desgastados. Ele vai tirar esses galhos velhos e desgastados, sabe para quê? Para direcionar a força da árvore para produzir um renovo muito mais forte e frutos mais doces na próxima estação. Você crê nisso? Alguém disse que o sofrimento é parte da engrenagem que produz maturidade. Deus permite que o exterior sofra para que o interior brilhe com o caráter do seu filho. Olha que coisa bela. Veja, meu irmão, essa engrenagem que você está vivendo aí, Deus está querendo produzir uma pessoa madura, uma pessoa mais forte. E sabe, apesar do sofrimento exterior, Deus vai tratando com o seu caráter para que o seu interior possa brilhar de acordo com o caráter de Cristo. Você consegue entender isso? Que o desejo de Deus é que nós pareçamos cada vez mais com Jesus. Olha o privilégio que nós temos, um Deus que nos ama tanto, um Deus que investe tanto na gente, para que a gente tenha o caráter do seu próprio filho. Você consegue entender essa dimensão? Quando nós permitimos que o Espírito Santo realize esse renovo diário em nós, os frutos vão aparecer na nossa vida prática, sabe? Os resultados naturais vão acontecer. Naqueles que têm um relacionamento diário com Deus, a sabedoria para a gente fazer a gestão da vida da gente. Você crê nisso? Eu me lembro, irmãos, nas minhas limitações de estudo, lá do ginásio, eu me senti em algum momento, assim, que dificuldade de aprender, irmãos. Que dificuldade de aprender. E é interessante, irmãos, que a vida vai passando e a gente vai vendo que as experiências que a gente vai vivendo, Deus vai transformando as nossas limitações em potencialidades, em maturidade. Deixa eu falar para você, o sofrimento que você está vivendo hoje não é para a eternidade. Deus se entende e sabe, mas vamos falar a verdade, o cansaço às vezes nos deixa confuso e nos deixa desorganizado. Talvez você esteja aqui confuso, desorganizado, mas sabe qual é o caminho? O caminho é a gente parar e deixar-se ser renovado por Deus, porque Deus vai trazer clareza mental para você, Deus vai te ajudar a gerenciar o seu tempo, Deus vai te ajudar a gerenciar os seus propósitos, Deus vai te ajudar a gerenciar o seu trabalho. Uma pessoa renovada no interior, irmãos, a vida vai ajustando, amém? Eu posso falar aqui, irmãos, quantos de nós tivemos a vida ajustada ao longo do tempo, porque a gente fortaleceu o interior? É só uma pessoa com o interior fortalecido que vai ajustando a sua vida. Deus vai abrindo porta do emprego, Deus vai tratando no relacionamento conjugal, Deus vai nos ajudando a gerenciar as nossas limitações. O renovo, sabe o que Ele faz? Ele vai afastando de nós a ansiedade, Ele vai nos dando foco de excelência. Você crê nisso, meu irmão? Você já viu alguém fortalecido em seu interior ficar o resto da vida com ansiedade? Fica não, vai passar. Eu estou dizendo que não possa vir. Eu estou dizendo que ela não é permanente, é diferente. Sabe, o renovo espiritual vivido por nós vai nos conceder a possibilidade de respirar, de viver novos ares. Nós vamos, irmãos, enfrentar aquilo que está, de repente, trazendo exaustão. Quem vive o renovo de Deus tem a capacidade, sabe de quê? De ser um pacificador. Olha que bênção. É isso mesmo. Vamos falar a verdade aqui, irmãos. Quantas vezes nós nos irritamos, nós ficamos chateados com uma opção de situação, mas quando a gente fortalece o nosso interior, Deus coloca situações para a gente trazer passividade, para a gente trazer graça. O renovo nos dá sabedoria para aplicar, sabe uma coisa? O princípio da escuta. A pessoa que vive o renovo diário, sabe o que ele tem? Ele tem paciência para escutar o outro.
Ele vai ouvir com calma o outro. Ele vai agir antes de falar. A pessoa que vai recebendo diariamente o renovo, sabe o que vai acontecendo? Ele é chamado para mediar conflitos na família, para mediar conflitos na igreja, vai julgar, vai estabelecer sobre ele algo profundo que até ele não achou que poderia ter e que Deus vai dando na medida em que ele vai se relacionando com ele. Irmãos, o renovo de Deus traz força para a gente servir o outro. E às vezes servir, irmãos, aqueles que machucaram, aqueles que nos feriram, porque tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de renovo, é da necessidade de renovo, que tem pessoas que estão tão cansadas que elas acabam ferindo as outras. O cansaço produz feridas, a exaustão produz ferida, mas o renovo diante de Deus produz graça, sabe? Eu fiquei pensando que nós precisamos guardar uma coisa muito interessante. O cansaço é algo humano. E sabe qual é o erro? A gente ficar com esse cansaço humano e viver de uma forma autossuficiente. A gente, por causa disso, não se chega à fonte que a gente precisa, que é a fonte de Jesus, que é a fonte de água, o único capaz, irmãos, de alimentar a gente e nos dar força em meio às nossas fragilidades. Sabe? Eu quero aproveitar essa hora, então, dizendo o seguinte: você pode ser um vaso de barro, até trincado, mas você precisa de renovo. Amém. E nosso papel enquanto servos do Senhor, nesta noite, é dizer: Senhor, eu sou esse vaso de barro, sim, mas o Senhor está propondo na sua palavra um renovo de dentro para fora, mesmo que o exterior esteja difícil, e esse renovo de dentro para fora vai produzir graça, porque o renovo que está dentro de mim é a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar o nosso ministério de louvor nesta hora. Nós precisamos, irmãos, experimentar, sabe o quê? Os benefícios do renovo de Deus. Nós precisamos experimentar uma mente restaurada, um coração em paz. Nós precisamos experimentar, irmãos, tudo aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem para nós renovo. Não vamos sair daqui, dessa campanha, sem dizer assim: Senhor Deus, que esse renovo aconteça na minha vida, porque o renovo é a força extraordinária contra o desânimo. As circunstâncias ao redor podem ser difíceis, mas a estrutura interna vai permanecer firme, porque nessa estrutura interna, quem está é o Espírito Santo de Deus.